Nesse vídeo aqui no Modernidade Ciência, vou dar sequência em algumas questões aqui ligadas à termodinâmica, à transferência de calor e massa, que deixa muita gente aí chiliquento com relação à produção de energia verde, digamos assim. Então, se você está chegando agora no Modernidade Ciência, eu sou o Paulo Bittencourt, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, que é um canal que se propõe a fazer uma mescla entre cultura, sociologia e a modernidade, né? Levando em conta os fatores científicos. Bom, quando se fala então de toda a produção dessas novas matrizes energéticas, a questão fundamental é quem paga, quanto custa, né? Porque, como eu já apresentei no vídeo, se vocês olharem aqui no canal, para a produção de hidrogênio verde, o consumo de energia ele é tamanho que a eficiência final é abaixo de 30%. Isso não sou eu que estou dizendo, é simplesmente uma questão física em função de toda a cadeia de produção, né? Desde a coleta solar, todo o processo de eletrólise, depois o processo de armazenamento, refrigeração desse hidrogênio e transporte, né? O que não quer dizer que para algumas aplicações o hidrogênio não seja necessário, né? É impossível imaginar o lançamento de um foguete que não use hidrogênio líquido, oxigênio líquido, mas são aplicações muito específicas. Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês algumas questões que são bastante interessantes, né? Dias atrás, lendo uma matéria com relação ao aquecimento global, aquela coisa, né, que é sempre muito recorrente, né? Na verdade, é todo um estratagema de países bastante desenvolvidos, que já têm sua matriz energética bastante completa, apesar de que na origem, se vocês olharem esses países, toda a origem foi com combustíveis fósseis, e hoje eles têm todo um argumento, todo um discurso para fazer com que países não tão desenvolvidos comecem a trocar sua matriz energética a um custo enorme. Sem falar que muitas das tecnologias, das empresas, dos equipamentos estão sendo produzidos aonde? Nesse país de primeiro mundo. Então ele não só força esses países a ter um custo por unidade de quilowatts, por exemplo, gerado muito mais alto, mas ainda assim eles se tornam reféns porque essa tecnologia eles vão ter que comprar desses países. Então realmente é aquela coisa perfeita, né? Aquela dominação total. Então, vamos fazer alguns cálculos aqui. Então, nessa matéria que eu li dias atrás, se falava que, olha, a rede de satélites, né, que tem uma rede de satélite, eu acho que era a Copérnicos ali, que foi lançada com o objetivo de medir o nível dos oceanos. Então, claro, né, são uma série de cientistas, projetos, empresas que constroem esses satélites, e é claro, eles não vão simplesmente dizer, não achei nada, eles têm que criar realmente pelo menos uma certa tensão, né? E aí eu fui para os cálculos aqui, né, porque nessa matéria dizia, olha, no atual nível de uso de combustíveis fósseis, tal, gerando CO2, aquela coisa do efeito estufa e tal, os oceanos estão subindo anualmente 3 milímetros. Anualmente, 3 milímetros. Bom, aí eu comecei a fazer os seguintes cálculos. 3/4 da Terra é dominado por oceanos. São 71%, praticamente 71% da superfície da Terra com oceanos. Nesses cálculos, realmente queria ver uma ponderação com relação a montanhas submarinas que surgem, todo o movimento tectônico que move a Terra não está parado, basta ver lá o vulcão recentemente nas Ilhas Canárias. Então há todo um movimento que pode também contribuir com uma movimentação do nível dos oceanos. Há milhões de toneladas por ano carregadas de todos os rios, né, de todos a superfície da Terra, que leva milhões e milhões de toneladas de particulado de terra para os oceanos. Então, se imaginar que também há uma certa influência, né, no nível dos oceanos, em função de todo aquele particulado que vai se sedimentando nos oceanos. Há também a quantidade de nuvens da Terra. Basta ver uma foto espacial, ver a quantidade de nuvens. Então tem que se regular também em função da quantidade de água que não está nos oceanos, mas estão nas nuvens, né? Então, colocado todas essas questões, ainda assim eles dizem, não, são 3 milímetros por ano de acréscimo do oceano.
certo? Bom, aí vamos fazer aqui algumas contas básicas aqui. Se vocês fizerem uma consulta, vocês verão que é estimado que a superfície dos oceanos na Terra são 361 milhões de quilômetros quadrados. Veja o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, tamanho do Brasil, e a superfície dos oceanos 361 milhões de quilômetros quadrados. É eles, na verdade, que controlam a temperatura do planeta, né? Por mais que agora queiram usar isso aqui, fazendo os cálculos e tal, mas são eles que bombeiam, né, o CO2 para a atmosfera. Mas isso fica aí para uma outra oportunidade. Então, são 361 milhões de quilômetros quadrados. E há um aumento, segundo os estudos, aqui, de 3 milímetros por ano, né, da elevação dos oceanos. Para fazer esse tipo de conta, sempre eu sugiro que você coloque tudo na mesma base métrica, né, ou de unidade, né? Então, por exemplo, eu decidi colocar aqui tudo na base de quilômetros, né? Então, 3 milímetros, que são ali, é 1/1000 do metro, e o metro, né, é 1/1000 do quilômetro. Então, nós chegamos aqui a 3 vezes 10 a menos 6 quilômetros, que é 1 milímetro, ou 3 milímetros. E nós temos os 361 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que aquela fórmula super simples, né, de calcular, por exemplo, o volume de um cilindro é a área, né, da base ali, vezes a altura. Então nós temos que pegar os 361 milhões de quilômetros quadrados e multiplicarmos pela altura, que são os 3 milímetros. Multiplicando esses dois números, né, que é o 3 a 10 a menos 6, vezes o 361 vezes 10 a sexta, que são milhões de quilômetros quadrados, nós já vamos chegar num volume em quilômetros cúbicos. Imagina um cubo que tem 1 quilômetro de lado, né, lado, tal. Então, multiplicando esse 3 vezes 361, nós chegamos a 1.083 quilômetros cúbicos. Pode parecer uma coisa assim bem intangível, 1.083 quilômetros cúbicos. Se nós transformarmos isso para metros, né, nós vamos chegar, arredondando aqui, a 1,1 trilhão de metros cúbicos. 1,1 trilhão de metros cúbicos. É o 1 com 12 zeros. 1,1 trilhão de metros cúbicos é o que se diz que tem de água a mais nos oceanos por ano para fazer com que a altura suba 3 milímetros. A superfície é muito grande, então 3 milímetros dá 1 trilhão, de metros cúbicos. Aí eu fui pesquisar mais algumas coisas aqui, umas outras matérias, vou deixar nas referências aqui nos links, aqui no link. Em 2019, se calculou que a Groenlândia, que, como eu já mostrei em alguns outros vídeos, é a Terra Verde, né? 1000 anos atrás, ela não tinha gelo, né, na quantidade que nós vemos na Groenlândia. Por isso que quem chegou ali, né, os escandinavos, aquela coisa, chamou de Greenland, Terra Verde. Então, uma matéria no meio de 2020 dizia que, calculando em relação a 2019, a Groenlândia tinha perdido 586 bilhões de metros cúbicos de massa de gelo. É bem interessante, porque nessa reportagem, espertamente, como já se sabe dessa questão dos 3 milímetros, o que a matéria dizia? Só a Groenlândia foi capaz de elevar o nível dos oceanos em 1,5 milímetros ao nível do mar. Claro, 1,5 milímetros é a metade dos 3 milímetros. Como eu já falei para vocês que o aumento dos 3 milímetros por ano é 1,1 trilhão de metros cúbicos, é claro que eles ajustaram aqui, no caso da Groenlândia, para 586 bilhões, ou seja, praticamente, de fato, a metade. Por isso que eles dizem que, olha, só a Groenlândia contribuiu com metade da elevação do coisa. Eles não dizem diretamente que é a metade, mas se você for comparar com outras matérias, você vai encontrar, vai ter que fazer a conta, vai chegar em 1 trilhão, e você vai ver a matéria dizendo que só ela, a Groenlândia, contribuiu com 1,5 milímetros. Né? Agora, vocês imaginem,
A Groenlândia tem uma fonte inesgotável de gelo que pode ser transformado, porque você imagina, se todo ano ela perdeu os 586 bilhões, né? Por quanto tempo ela consegue fazer isso, né, para manter essa taxa dos 3 milímetros por ano, já que ela contribui com 50%? Né? E nesses estudos não levam em conta que recentemente vocês viram que o gigantesco iceberg, o maior até então detectado, se soltou da Antártida, exatamente porque tem um excesso de gelo. A Antártida hoje está muito mais fria do que tempos atrás. Não estou falando da Península Antártica, muitas vezes se mostra certas temperaturas na Península Antártida, como o próprio nome diz, é uma península na direção da América do Sul, não é no interior da Antártida, né? Então na península você pode ter realmente uma influência de temperatura muito diferente do que está na Antártida. O fato é, o núcleo do coração da Antártida está mais frio, né? E com isso gerando mais gelo, que por sua vez avança ali sobre o oceano até que ele se parte e geram gigantescos icebergs. Então fica aqui essa reflexão para vocês. Sempre procurem começar sempre a fazer os cálculos e tentar entender aonde que esse pessoal quer chegar quando soltam números assim tão catastrofistas, né? Nossa, o oceano está subindo 3 milímetros e tal. Aí você vai dizer, mas de onde vem toda essa água? Da onde viria toda essa água continuamente, né? Se a Groenlândia se derreter, você vai ter que achar água de outros lugares, né? Então, até o mês de novembro de 2021, nós vamos ter muitos assuntos aqui, porque esse tipo de tema só vai aumentar, porque vem aí a COP26, e essa questão do custo da energia que eu colocava aqui no primeiro do vídeo vai ser tremendamente discutida, né? Porque exatamente num momento de recuperação econômica em vários países do mundo, em função da pandemia, nós veremos realmente essa queda de braço entre aqueles que dizem não, temos que mudar essa matriz energética o mais rápido possível, a que preço, com que custo, e como que os países menos desenvolvidos serão indenizados para passar a utilizar uma energia tão cara como, por exemplo, o hidrogênio verde.